você, amigo espírita, né, a sintonizar na Sintonia do Bem com a Rádio e TV Chico Xavier, através dos aplicativos próprios da TV e rádio, ou através do Instagram, do Facebook, do YouTube. Venha para essa sintonia, venha para a Sintonia do Bem. Uma boa noite, meus queridos amigos. Mais uma vez vamos iniciar. Nós vamos ter essa aula hoje, a número 21, e confiantes na presença dos amigos espirituais, e principalmente pelo programa que tem o objetivo de estudar essa primeira obra que foi inaugurada e lançada, publicada em 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos, que é a base de tudo da codificação. E é preciso, é obrigatório estudarmos essa obra, é de fundamental o conhecimento, principalmente para que aqueles que nos procuram, onde quer que estejamos, poder defender os ideais daqueles que tentam, e que vêm, nós sempre encontramos ao longo da história aqueles detratores, da doutrina espírita, e nós, se tivermos esse conhecimento, e se somos, é de nossa obrigação justamente ter esse conhecimento para que possamos fazer as colocações corretas, as colocações certas, no momento em que nos é propício, e é importante justamente para que possamos divulgar, de forma correta a doutrina espírita, para também ter um entendimento mais lógico das obras complementares, que é necessário essa base, Então é um livro que precisa ser estudado, ser lido constantemente, e não é um livro para deixar de lado, e ler uma vez, estudar e nunca mais retornar a ele, mas deve ser um livro que nós possamos estar com ele constantemente, E assim vamos iniciar. Tudo indica que vamos dar sequência nos estudos, e já vamos diretamente à questão de hoje. Nós estamos estudando a primeira parte do Livro dos Espíritos, das causas primárias, o capítulo 1 de Deus, capítulo 2 dos elementos gerais do universo, capítulo 3 da criação e capítulo 4 do princípio vital. Já estudamos Deus, o capítulo Deus e o infinito, e estamos no subitem provas da existência de Deus. Já na questão 7, Kardec pergunta: poder-se-ia achar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas? Mas, então, o Espírito de Verdade vem com uma pergunta, em cima dessa pergunta que Kardec fez. Qual seria a causa dessas propriedades? É indispensável sempre uma causa primeira. Para tudo existe uma causa primeira, Isso nós temos que colocar em mente essa questão, essa afirmativa, Sempre tem uma causa primeira para explicar todas as coisas, E Kardec, tentando justamente ter essa resposta, ele pergunta justamente se poder-se achar nas propriedades íntimas, da matéria a causa primeira da formação de todas as coisas, E Miramês, faz um comentário muito interessante sobre esta questão. Queremos agradecer a vocês que estão retornando,
né? Tivemos alguns problemas, mas sempre que acontecer, nós retornamos e vamos fazer a programação que foi agendada, a não ser que a internet realmente caia de vez. No livro Filosofia Espírita, no volume 1, Miramês, né, que para quem não conhece, Miramês foi um espírito que, através de João Nunes Maia, trouxe, né, várias obras, e uma delas justamente essa coleção Filosofia Espírita. E no capítulo 7 ele comenta, o título é A Matéria é Efeito. Ele já coloca justamente no título, né, que a matéria é o efeito e que por trás da matéria existe uma causa. E ele diz, indubitavelmente, que a matéria tem vida. No seu seio mais íntimo notar-se-ão fenômenos que, por vezes, escapam à inteligência humana. Há, pois, obediência às leis sutis que governam e sustentam toda a criação. Tudo isso que notamos na matéria e que a observação científica comprova são efeitos da grande inteligência, que denominamos com toda satisfação Deus. Nós, no mundo espiritual e na ação que nos cabe pesquisar, continuamos em estudos profundos sobre o Criador. Assistimos em lugares apropriados a luminares da eternidade, expondo conceitos que já puderam comprovar sobre o grande foco, sua vida, a sua interferência em todas as direções da sua casa universal. Eis que, para passar aos encarnados o que ouvimos, é necessário que obedeçamos a certas regras da comunicação com os seres ainda envolvidos nos fluidos da carne. E lá no final, né, o último parágrafo, ele diz: a matéria, por mais evoluída que seja, isso é muito importante, não demonstra inteligência. Ela é movida pela inteligência suprema. Em si falando da terra, somente no homem começa a despertar a razão, que é consequência do princípio inteligente. Mesmo assim, sob o comando da inteligência de Deus. Então, com essa questão e esses comentários de Miramês sobre essa questão número 7, nós poderemos perceber, né, e introjetar que, por mais inteligente, pegando justamente aquela última frase do comentário de Miramês, que por mais que seja inteligente a matéria, né, é importante, né, frisar, por mais evoluída, e como ele diz, por mais evoluída que seja, não demonstra a matéria uma inteligência, e que por trás dessa matéria, que vamos dizer, muito evoluída, existe uma causa primeira que a criou. Existe uma causa primeira que é o móvel da existência daquela matéria. Como também nós sabemos, né, e com essa questão, que tudo que está à nossa volta, tudo que está visível a nós e que também não está visível a nós, tem uma causa primeira, que é Deus, né? Isso é muito importante, né, ficar fixado esse entendimento, porque ele vai gerar muitas discussões, né, lá na frente, e quando justamente estivermos estudando, né, outras obras, as complementares, as obras demais da codificação, né? É muito importante isso, né? E é muito belo esse início do Livro dos Espíritos. Então vamos à próxima questão,
Não existe um comentário dessa questão através de Kardec. Atribuir a formação da matéria das coisas, a formação primária das coisas às propriedades íntimas da matéria, seria tornar o efeito pela causa, seria tomar o efeito pela causa, porquanto essas propriedades são também elas um efeito que há de ter uma causa. A questão 8, que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primária a uma combinação fortuita da matéria ou por outra o acaso. Repetindo, que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primária a uma combinação fortuita da matéria ou por outra ao acaso. Outro absurdo. Que homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente e demais que é o acaso? O acaso não é nada, então acaso não poderia criar nada, né? Existe um comentário também de Kardec. Ele diz: a harmonia existe no mecanismo do universo. Patenteia combinações e desígnios determinados e, por isso mesmo, revela um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso é insensatez, pois que o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente já não seria um acaso. E poderíamos fazer alguns comentários bem interessantes em relação justamente a essa questão. Se começássemos a projetar o espaço sideral, as descobertas dos astrônomos através do telescópio Hubble, que vem a cada dia descobrindo milhões de estrelas, revelando, né, descobrindo novas galáxias fora da nossa galáxia, a milhões e milhões de anos-luz, como seria insensato dizer que tudo isso que nós percebemos através da beleza que esses astrônomos nos trazem, uma obra do acaso? Porque tudo é ordenado dentro de uma estrutura, de uma lei cósmica, em que tudo se move sincronicamente, sem interferir em um ao outro, uma galáxia com outra, ou um planeta ao outro. Tudo tem uma estrutura, algo que move com tanta beleza, né? E sem pensar de que esse universo se expande continuamente para o infinito, criando e criando e criando mais estrelas, planetas, nebulosas. Ora, seria muito insensato, né, dizer que tudo isso foi obra do acaso, essa inteligência, né, que criou, que não foi só para o nosso deleite visual, mas que esses planetas que nós sabemos que têm vida, né? É claro que esperamos, nós espíritas, nós já sabemos que tem, muitos com a nossa estrutura de vida física aqui na Terra, mas também muitos com planetas evoluídos que não têm mais essa estrutura física e que esses habitantes não têm, por nossos olhos, a visibilidade, né, que nós temos aqui no planeta Terra. Mas seria insensato também dizer que todas essas estrutura cósmica, esses planetas, essas galáxias, não têm vida e foi criada apenas para o nosso deleite visual. Miramês também tem um comentário em relação a essa questão número 8, intitulado: O que é o acaso?
Vamos ver o que ele diz no início, né, dos seus comentários. O orgulho nos faz esconder Deus pela fraqueza do entendimento, colocando-o como acaso palavra que nada expressa a linguagem dos homens. E quem o desmerece, esconde os seus princípios, seus próprios valores, porque dependemos da sua iluminada presença e da sua magnânima inteligência espiritual. E lá no último parágrafo ele diz: vamos nos lembrar de Jesus com todo o carinho, ele que veio anunciar para todas as criaturas o reino de Deus, lembrando-nos que nenhuma de suas ovelhas se perderia e que não existe órfão na casa do Pai. Isso significa esperança para todos nós, encarnados e desencarnados, pela presença da fé. É bom que deixemos bem claro que todas as combinações da matéria são forças de Deus na luz do teu entendimento. Não é a beleza ou não a gente estudar essas questões, essas primeiras questões do Livro dos Espíritos, todas as demais, né? Mas essas primeiras questões nos dá justamente a condição de ter uma base sólida até para entender e discorrer sobre as questões seguintes do Livro dos Espíritos, né? E já percebemos e já temos a convicção de que tudo que nós temos percepção e visão, e também aquilo que também não temos pela nossa visão física, a percepção, que tem por trás disso algo maior. É a causa primeira, é o Criador, é Deus. E para isso, justamente, nos basta ter esse entendimento. E como falamos anteriormente, imaginar que toda essa obra que os astrônomos trazem através dos telescópios Hubble, as maravilhas do universo, do cosmos, foi tudo obra do acaso. É muita insensatez, né? É muita imaturidade espiritual ter, mas é claro, respeitando a condição de entendimento de todos e estes, porque existem justamente gradações evolutivas e que cada um vai, à medida que vai amadurecendo espiritualmente, vai tendo um entendimento maior, né? Vai alargando e a sua visão vai tendo uma profundidade maior das coisas, né? Então vamos à questão número 9 e a última da noite. Kardec pergunta: em que é que na causa primária se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Kardec sempre ele fazia uma questão e na seguinte, mais na frente, ele fazia uma pergunta para reforçar, né, mais ainda, né, aquela questão anterior. E às vezes, vamos dizer, na nossa linguagem, mas no nosso nível evolutivo, né, as pegadinhas, né, para ver se o Espírito da Verdade cairia, né? Vamos colocar assim na nossa linguagem, né, terra a terra. E o Espírito da Verdade responde: tendes um provérbio que diz, pela obra se reconhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. O orgulho é que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si. Por isso é que ele se denomina a si mesmo de espírito forte. Pobre ser que um sopro de Deus pode abater. Ainda eu diria,
Pobre deste orgulhoso ou prepotente que apenas uma picada de um mosquito ou de um inseto pode prostrar, né, na cama com uma dengue, né, um pequeno inseto, né? E na realidade esse não querer aceitar que existe algo por trás de toda essa criação que nós percebemos, é realmente ser muito orgulhoso, ainda ter aquela prepotência que o homem é o ser especial da criação, né? E nós ainda estamos em crescimento espiritual. Vamos falhar, vamos ter as nossas faltas ainda, temos as nossas querelas para melhorar, mas estamos justamente nessa caminhada evolutiva, amadurecendo para que possamos, né, ir dentro dessa estrutura e tendo uma abertura maior da nossa visão e entendendo melhor, né, esse ser, essa energia, ou essa poderosa força primeira chamada Deus. Kardec tem um comentário a respeito dessa questão e ele diz: do poder de uma inteligência se julga pelas suas obras. Se nós pegarmos uma cadeira ou algum móvel da nossa casa, ou até se olharmos para um lado, nós vamos ver algum móvel e vamos ver que ali tem alguém que fez aquela cadeira, né? É um marceneiro, né? O estufador que fez a cobertura do sofá, né? Mas essa matéria, a intimidade dessa matéria que foi construída, né? Que formou essa madeira, e tudo isso que nós vemos, por trás dela existe algo muito maior, né? E que essa causa primeira, essa propriedade íntima da matéria ainda não é a causa, né, disso que nós estamos vendo, porque por trás dessas propriedades existe uma força maior que criou, né, isso que nós vemos à nossa volta, né? Quaisquer que sejam os prodígios que a inteligência humana tenha operado, ela própria tem uma causa, e quanto maior for o que opere, tanto maior há de ser a causa primária. Aquela inteligência superior é a causa primária de todas as coisas, seja qual for o nome que lhe deem, né? Então, a causa primeira de todas as coisas é essa força, é essa energia, é essa luz, é essa centelha, seja qual a denominação que poderemos oferecer, que nós chamamos, no final da conta, de Deus, o nosso Pai Todo-Poderoso. Miramês também faz um comentário em relação a essa questão, e nós fazemos questão, né, de trazer alguma coisa de que ele escreve. Olha o título do capítulo: o orgulho e o egoísmo, fazendo comentário em relação à questão número 9. O espírito orgulhoso, encarnado ou desencarnado, se supervaloriza, criando assim em torno de si o seu próprio mundo, de sorte a querer desconhecer os valores que não lhe pertencem, e principalmente a fonte criadora de todas as coisas. O orgulho está sempre ligado ao egoísmo, estado deprimente daqueles que possuem. Nós, os moradores da casa terrena, nos dois planos da vida, estamos fechando o círculo de provações e começando a perceber o fim do materialismo. Graças a Deus, está morrendo essa época de descrer na paternidade universal. Encerrando a noite, já procurastes observar o teu próprio corpo,
e o seu funcionamento inteligente? Foi o acaso que o fez? Se desconheceis o teu próprio corpo, foi. Se desconheces o teu próprio corpo, foi alguém mais capacitado que o planejou. Procura esse alguém, que o encontrarás sorrindo para ti, ajudando-te a desvendar os mistérios da existência e muitos outros ângulos da vida. Livra-te do orgulho e do egoísmo, que encontrarás as bênçãos do entendimento. Encontrarás Deus dentro de ti. Então, com esta frase e esses pequenos apontamentos do Espírito Miramês, encerramos, o estudo e a aula número 21. Quem quiser assistir às aulas anteriores, as 20 anteriores, se encontra lá no nosso canal do YouTube, TV Chico Xavier, e também convidamos para seguir o nosso perfil no Instagram, que hoje completou 11 mil seguidores, já está passando disso um pouquinho, e também seguir a nossa página do facebook.com/TV Chico Xavier. Nos ajudem a divulgar essa ideia, nos ajudem a expandir esse conhecimento, a fazer com que possamos ter sempre essa motivação para continuar esse trabalho de divulgação da doutrina espírita. Claro que não temos aquela ideia do proselitismo, e isso o espírita tem bem consistente dentro de si, mas se conseguirmos atingir um pequeno número de pessoas, já vale muito a pena. Estamos fazendo investimentos, principalmente em cenários e para a TV e equipamentos, e aos pouquinhos nós vamos adquirindo mais alguns outros equipamentos, e assim as pessoas que puderem nos ajudar de alguma forma, poderá, seja lá o que for, e será muito bem-vindo, porque tudo que nós tem algumas pessoas nos ajudando lá da cidade do sul do país, Isso nos deixa muito gratos, com maior responsabilidade também em relação à confiança que tem nas nossas atividades. E se tiver mais pessoas dispostas a fazer isso, nós estaremos sempre expandindo e melhorando a dinâmica dos nossos trabalhos. Vem outros programas, por aí afora, já tem planejado, já tem pessoas, alguns convites, e estamos esperando apenas a hora de começar essas outras atividades. Agradecemos a oportunidade de todos, que Jesus possa abençoar todos, e agora em seguida nós estaremos com o Momento com Chico Xavier, e também dentro do Momento com Chico Xavier vamos fazer a nossa oração e fluidificação das águas que costumeiramente nós fazemos. Muita paz, muita luz, e que Jesus, na sua infinita bondade, possa abençoar a todos nós.